Oi, oitavo ano, tudo bem? Então a gente vai falar hoje a partir do artigo de opinião que a gente leu a respeito dos animais, né? Nós vamos falar hoje a partir da página 7, exercício número 7, tá bom? Se ficou algum exercício na página anterior, a gente retoma depois na aula online, como nós temos feito, tá bem? Então vamos lá. Releia o seguinte trecho, lembrando o texto, que é aquele que tanto discutimos, tanto falamos a respeito dos animais como cobaia, né? A sugestão do Vinícius era que fosse feito cobaia das pessoas que estavam na cadeia, né? Visto que quem está na cadeia é porque cometeu um crime contra a sociedade. Então é esse tipo de pessoa que tinha que ser lesado, segundo a nossa conversa, e foi o que o Vini falou. Isso é só para vocês lembrarem da nossa conversa, tá bom? Essa semana aqui, essa aula que eu tô gravando para vocês, ela vai vir depois da semaninha que vocês tiraram, né? Aquela esticadinha, relaxando, sem pressão, sem conversa de professor, só de boa, nos joguinhos, assistindo Netflix, né? Com filmes novos agora, enfim. Então é a semana que vocês descansaram, tá bem? Sejam bem-vindos às nossas aulas online, por enquanto ainda, se Deus quiser logo estaremos juntos. E vamos que vamos. Então vamos lá. Nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem o uso de animais de laboratório. A que vocábulo a palavra que retoma? Pesquisa, né? Só para a gente relembrar, o pronome que, ele é um pronome relativo. Um pronome relativo, ele é um pronome que ele se refere ao termo que vem antes dele. Ele é chamado também de pronome referente e ele faz um mecanismo de coesão dentro das orações para evitar a repetição, tá bom? Vocês estão ouvindo um barulhinho em minha impressora. Número 8. Releia o trecho a seguir e responda as questões propostas. Em apenas uma das etapas da pesquisa com vacinas, é possível dispensar o uso de animais, injetando o agente da doença numa cultura de células em vez de aplicá-lo no organismo das cobaias. Essa técnica é mais rápida, eficaz e econômica, mas infelizmente não pode ser usada em todas as etapas da pesquisa. O uso de animais ainda é indispensável para garantir a saúde da população vacinada, assim como para preservar a segurança de substâncias que compõem os medicamentos. Letra A. Qual o efeito obtido pelo articulista com o uso do advérbio infelizmente? Então, na verdade, o que acontece aqui é que esse infelizmente aqui, a pessoa que escreveu ele está lamentando o destino dos animais, né? Soa como uma coisa assim que é desacreditável por parte dele. Então, é um lamento por parte de quem escreveu o texto. Letra B. Mesmo após o uso desse termo, que expressão reforça a tese do autor? A expressão é indispensável. Mesmo ele sentindo, ele sabe que os cobaias animais ainda são indispensáveis, né? Letra C. Indique outras duas expressões sinônimas, ou seja, que poderiam realizar o mesmo reforço de opinião. É fundamental, é imprescindível e é essencial. São três partes, são três expressões que indicam esse mesmo sentido, ou seja, que reforça a opinião do articulista, tá? 9. Há 40 mil anos, os homens viviam em média 28. Hoje vivem mais de 70. Esse é um argumento de prova concreta, fundamentado em dados estatísticos. Então, ele se baseou em dados estatísticos e históricos para fazer esse levantamento aí. Então, uma resposta confiável, né? Dados estatísticos. 10. De que modo o argumento de prova concreta, indicado no exercício 9, poderia apresentar ainda mais credibilidade? Se ele tivesse colocado um instituto, o nome de uma faculdade, o nome de um sujeito, por exemplo, de um cientista, né, ou órgão de pesquisa responsável, poderia ser ainda mais confiável. Número 11. Releia o seguinte trecho. A ciência não pode ser refém da histeria de grupos fanáticos, pessoas que colhem assinaturas em defesa dos animais usados em laboratório, mas são insensíveis aos seres de sua própria espécie que precisam de ajuda. Letra A. Qual a expressão escolhida pelo autor para se referir aos opositores da realização de pesquisas com animais? Ele chama essas pessoas de grupos de fanáticos. Então, você tem que colocar aí grupos de fanáticos entre aspas. Letra B. Se você pertencesse a um desses grupos, como preferiria ser chamado? Eu preferiria ser chamado de defensor de animais, né? Ou também ativista. Fanático não, tá certo? Melhor não, né? Eu já sou fanática por café com leite, então já tá muito bom. Número 12. A respeito do modo como Isaías Hall conclui seu artigo, podemos dizer que ele
Primeiro, reafirma sua tese e contra-argumenta o ponto de vista dos defensores dos animais. Essa é uma. 13. Relacione as colunas conforme os tipos de argumentos encontrados no artigo de Isaías Hall. Letra A. Argumento de prova concreta fundamentado em fato histórico. Então é lá naquela parte que fala. No dia 6 de julho de 1885, um garoto de 9 anos chamado Joseph Mester foi salvo da raiva depois que Pasteur injetou o vírus atenuado da doença no pequeno paciente. Então só sobra a letra B. Sem essas pesquisas em animais, quem se arriscaria a ir à farmácia? Então ficou B e A. 14. Que advérbio Isaías Hall utilizou para apresentar a conclusão de seu artigo? O advérbio enfim. Para entender a maneira como Isaías Hall desenvolveu seu raciocínio, enumere as alternativas na ordem em que aparece no texto. Menciona o aumento de expectativa de vida como um dos benefícios que o teste em animais permitiu aos homens. Número 4. Descreve a movimentação dos ativistas pelo fim dos testes em animais em laboratório, classificando os argumentos deles como exagerados e irreais. Número 1. Conclui seu raciocínio acusando os ativistas de desprezarem o sofrimento humano e reafirmando uma posição contrária a esses grupos. Número 6. Discorre sobre a situação da ciência e dos testes em laboratório na atualidade. Número 3. Exemplifica os primeiros testes feitos em animais e como permitiram salvar vidas humanas. Número 2. Reforça a ideia de que a ciência não pode deixar de fazer testes em animais. Número 5. Então ficou 4, 1, 6, 3, 2 e 5. Beleza? 16. Escreva o referente de cada palavra destacada nas orações a seguir. Referente é como nós chamamos a palavra que substitui a palavra que veio antes, que é o que nós chamamos de termo anafórico, ou o termo que vai vir depois, que é o termo catafórico, tá? Então, ele também usou coelhos em seus experimentos e transmitiu a infecção sucessivamente de um coelho para o outro. Ele se refere a quem? Ao Louis Pasteur, né? Então, você tem que colocar o Louis Pasteur. E seus também ao cientista, né? Seus, então, os dois. Ele e seus se refere a Pasteur. Letra B. Até hoje, a vacina contra a raiva é testada em ratos para verificar se não restou nela nenhum vírus. Então, nela se refere a quem? A vacina. Letra C. Em apenas uma das etapas da pesquisa com vacinas, é possível dispensar o uso de animais, injetando o agente da doença numa cultura de células, em vez de aplicá-lo no organismo dos cobaias. Então, esse lo aí, que é um pronome junto com o verbo, a gente já viu, né? Ele pode ser agente da passiva, ou quando ele está junto com o verbo, ele pode ser um pronome, né? Chamado de verbo pronomizado. Então, ele é índice de pronome aí no caso. Esse lo, ele se refere ao agente da doença, tá bem? Na página 9, tem uma proposta de uma questão muito interessante, né? Se nós estivéssemos frente a frente, eu sei que haveria muitos debates, até porque vocês já comentaram aí na nossa aula de que dá tristeza, assim, mas eu não vou parar de comer carne, lembra? Eu lembro disso. Tá, então, olha que bonitinho, né? Um cachorrinho, um beagle, esse é o beagle que eu falei pra vocês que ele é muito usado, ele foi muito usado em cobaia de cosmético, e um porquinho. Se você ama um, por que come o outro? Então, quer dizer, você não comeria carne de cachorro, não ainda, né? A gente já sabe que a China produz cachorro, ela cria cachorro para o consumo. Mas lá, né, eles comem qualquer coisa, então, enfim. E porco? Eu não como porco, carne de porco há 13 anos. Tenho nojo. Não como nada que se refere a carne de porco. Torresmo, bacon, pele pururuca, feijoada, nada dessas coisas. Se for uma feijoada que venha com coisas de porco, então eu morro, porque meu estômago, ele dá um balão em mim. Eu tenho pavor de porco. O cheiro deles, eu gosto do bichinho, teria um. Mas comer a carne, hipótese alguma, né? Tem gente que come focinho do porco, pé do porco, rabo do porco, orelha do porco, credo. Enfim, cada um come o que quer, né, gente? Então vamos lá. 17. Qual a opinião divulgada nessa campanha publicitária? Que não se deve comer animal nenhum. Qual o argumento lógico utilizado para convencer o público? É a foto, né? E com essa foto mostra que não há distinção entre os animais. Todos eles são seres vivos. A linguagem não verbal do texto também é persuasiva. De que modo se procura convencer os leitores por meio da imagem?
a imagem, ela apela pela emotividade. A gente vê o cachorrinho, ai, que bonitinho, que fofinho, levaria para casa, né? E aí mostra o filhote. E esses dois filhotes, tanto o cachorro quanto o porco, eles são frágeis, né? E tem muita gente que come um leitão a pururuca. O leitão nada mais é do que um filhotinho, né? As pessoas comem leitão a pururuca, né? Você já comeu um beagle a pururuca? Ou um pincher a pururuca? Ou um pitbull, filhote, a pururuca? Não, né? Pelo menos eu acho que não. 20. Caso a campanha fosse veiculada em uma rede social, qual seria a provável reação das pessoas? Explique sua resposta. Provavelmente, a gente sabe que ia dar um pau danado, ia gerar polêmica, né? Porque uma grande quantidade de pessoas comem carne. No mundo e no Brasil, há mais carnívoros do que vegetarianos. E aí a gente tem essa subdivisão. Veganos, não veganos, veganos apenas de carne, mas de vestuário não, porque um vegano é aquele que é zero animal. Ele não toma leite, não come ovo, não come substância nenhuma, nem usa, por exemplo, roupas que sejam com fio de seda, porque a seda vem do bicho da seda. Então é só de algodão, é uma série de coisas, né? Tudo que for relacionado ao animal é extirpado da lista deles, tá? É um método de vida bem radical, né? Enfim, então qual seria a reação das pessoas? Geraria polêmica, né? Explique sua resposta. Então, na rede social, as pessoas têm muitas opiniões divergentes e nem todo mundo, por exemplo, é vegano ou vegetariano, tá? 21. Releia o trecho a seguir. Se você ama um, por que come o outro? A quem a campanha se dirige nesse trecho? Aos leitores em geral. Com qual intenção essa pergunta foi feita? Provocar uma reflexão na gente, fazer com que a gente pense a respeito dos animais, né? Com a questão de que, por exemplo, de repente você come carne, mas você é contra a crueldade da matança, né? Dos abatedouros, dos matadouros. A gente sabe que tem lugares que tem requintes de crueldade, não precisa ser assim, né? Então a gente para pensar nisso também, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que alguns lugares, alguns animais, principalmente quando é feita a carne do baby beef, o animalzinho, o filhote, né? O boizinho, ele fica lá, o bezerro, ele fica lá no lugar, num quadrado, ele fica amarrado para que não se mexa, não crie nervaturas na pele, no lugar na sombra, porque ele vai ter uma anemia, né? E ele só é alimentado com leite. Aí ele é abatido antes de virar, né, um garrotinho, não sei o nome que fala. E aí, então, a carne dele é a mais mole e é a mais cara possível. Mas você tá comendo carne com anemia. Enfim, né? Enfim. Mas também no alface tem bicho, né? Então a gente tá perdido por todos os lados, tá bem? Essa discussão, gente, é uma discussão para falar dessa conscientização, né? Dos maus tratos dos animais, tá bem? Então, essa semana que passou agora, vocês estavam de férias, né? Foi uma semaninha para vocês relaxarem, ficarem de boa. E aí, como eu já falei, e aí agora, a partir de agora, a gente vai sem massagem, falou? Que sejam bem-vindos e que seja um ciclo muito bom para todos, tá certo? Qualquer dúvida a gente conversa, tá bem? Então, na próxima aula, nós vamos nos encontrar e com todas as dúvidas serão retiradas. Um beijo para todos, até semana que vem. Ah, e comam carne se vocês gostam, porque me falaram que é bom.